pedir a Deus a direção de tudo, né? Maravilhoso e eterno Deus, papai querido, papai de glória, estamos aqui mais uma vez, Senhor, nesta noite, dando início nesse trabalho, ó Deus. Estamos aqui com o propósito de adorar, de louvar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, toma à frente a direção desse trabalho, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar em nosso meio, dirigindo, Senhor, esse trabalho. E que a tua vontade, Senhor, seja feita, Senhor, do início ao fim desse culto. Ó Pai, que tu venha contemplar os corações dos teus filhos e das tuas filhas, e venha usar o teu servo, seja quem for que irá trazer uma palavra. Usa como instrumento, Senhor, como vaso, para as vidas de cada um de nós, para que venha falar aos nossos corações, conforme a tua vontade, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, a benção e cremos na tua vitória, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua graça em nosso meio, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Paz, igreja. Amém? Amém. Oh, glória. Deus abençoe vocês por já estarem aqui. Espero que você aproveite o máximo daquilo que o Senhor preparou para você essa noite. Abra o seu coração. Concentre a sua mente naquilo que vem do alto, naquilo que vem do céu. E Deus vai fazer coisas grandiosas aqui nesse lugar. A unção será derramada aqui. E que você cante com a gente. Que você nos ajude. Que você glorifique a Deus. Ah, mas eu sou desafinado. Então glorifica a Deus bem alto aí. Pode glorificar a Deus mesmo. Chamar a presença dEle, a atenção dEle. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso nós estamos aqui contentes, alegres. Porque Deus nos dá mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, né? Para fazermos o melhor daquilo que nós somos chamados. Não só nós que cantamos, que somos do louvor, mas você também aí embaixo. Que Deus te chamou para coisas grandiosas. Que você glorifique ao Senhor. Cante bem alto. Não ligue para o irmão que está do seu lado. Dá até uma corda, irmão, né? Para ele cantar junto com você aí. Cante sorrindo. Cante olhando para o seu irmão sorrindo. Ministrando na vida dele. Aqui é o lugar de nós fazermos comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós vamos fazer aqui uma comunhão santa. Vamos chamar a presença do Senhor aqui neste lugar. Já está até me arrepia já. Amém? Glória a Deus. Primeira Reis 17, 14 ao 16 diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Existem dias em que a nossa angústia ela chega em um ponto decisivo. E você olha ao Senhor e fala: Senhor, cadê o meu Deus? Aquele em quem eu servi durante muito tempo. Essa palavra ela fala de provisão. Muitas pessoas estão aqui, talvez não em falta de pão, de farinha nem de azeite. Mas só o Senhor sabe como está a sua vida. A alegria acabou, o encanto acabou. Mas o Senhor é aquele em que manda a provisão. E a palavra diz: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E comeu ela e ele e a sua casa. Irmãos, o Senhor ele está derramando uma unção de provisão. Sobre a sua vida ele vai prover alegria novamente. São dias determinados por ele. E o Senhor ele está dizendo que ele sabe a hora de acabar. E quando ele decide que acabou, a partir dali, irmãos, quando o Senhor ele entra, a provisão não é só para você, é para você e a sua família.
Em nome de Jesus, receba a provisão do Senhor sobre o seu problema. Receba a provisão do Senhor sobre a tua casa. Receba a provisão do Senhor sobre as suas dificuldades. Esse é o Deus do impossível. Você está aqui diante dele agora. Abra o teu coração em nome de Jesus. Receba a palavra do Senhor e adore Ele em espírito e em verdade. O nosso Deus está neste lugar. Glória a Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar. Cante com a gente. Eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus Eu posso até está ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Nosso Deus não falha. Falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Declare. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Está ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para O alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. mais uma vez, não vivo. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, não. Deus proverá. Deus proverá. Para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Forças se esgotar, Deus proverá.
a farinha faltar e as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia. Cante comigo, Silmar. Silmar, me sumergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Vem, Espírito. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver.
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, Aleluia. incendeia. Declare isso, igreja. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. e em ti até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. E enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Mais perto, No monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. então me tira. O medo Aleluia. que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender O quê? que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, no monte, eu vou subir. que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer, o que nenhum homem fez. vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Vem fazer, aviva-nos. vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer, Vem o fazer, que a Senhor. história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, que todos
nações. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade É de quê? é de ouro puro, De jaspe é o seu além, além do rio azul. Aleluia! Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. porque Ele Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. E mais eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive. posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. que vive está. Ele está vivo, que vive está. Oh, aleluia! Que vive está. Ele
está vivo. Ele está aqui. Aleluia. Ele está vivo. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Vocês ouviram bem tudo que foi cantado aqui? Vocês ouviram bem tudo que foi cantado aqui? Como o Senhor é bom, maravilhoso, grandioso. Irmãos, eu estava ali atrás, ouvindo esses louvores e me lembrando quando eu era criança. E quando eu era criança, eu lia algumas coisas, assistia alguns desenhos. Na minha época tinha uns compactos, compacto disco, era um disco de vinil, pequenininho, que contava historinhas. E lá contava várias historinhas. Você lembra, né? Você lembra disso, né? Então, muita gente aqui nem sabe nem o que é compacto disco de vinil. Mas tudo bem. E eu estava me lembrando que havia algumas histórias, né? E eu ficava fascinado com aquelas histórias de que havia locais no mundo, que tudo que você quisesse acontecia lá. Então, hoje em dia se fala muito, né, encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, né? Isso é uma história irlandesa, isso aí. São contos irlandeses. E histórias de Shazam e coisa parecida, né? Você está num lugar, Shazam, e pumba, tudo que você quer acontece. Está aqui. 1 Reis 8, 30. 1 Reis 8, 30. Salomão pedindo a Deus: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu na tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. O Senhor ouve as orações. Irmãos, hoje de manhã, nós estávamos aqui, num culto tão maravilhoso como este, e o pastor convocou as pessoas para virem à frente, receberem uma oração. Aí ele olhou para o lado ali, viu o óleo, eu percebi que ele estava querendo, fui lá, peguei e dei na mão dele. E o pastor pediu para os pastores virem na frente para ungir aquelas pessoas que estavam aqui, e eu e minha esposa estávamos aqui. Irmãos, isso aqui é real. Isto aqui é real. Não é uma questão de fé, isso aqui existe. Real. Real. Eu não estava me sentindo bem, já estava uma semana meio esquisito, sentindo algumas dificuldades. E ao toque do óleo, ao toque do azeite, fez assim, ó. Eu senti limpar tudo.
ao toque do azeite. O poder de Deus neste lugar é real. É real. Amém? As crianças podem se dirigir na salinha. Eu agradeço a minha oportunidade. Então, irmãos, aproveitem, clamem, levem ao Senhor as suas necessidades neste lugar. Ah, mas eu posso orar em casa? Irmãos, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aproveitem esta oportunidade. Olha, sinceramente, se vocês soubessem o que eu sei, vocês queriam dormir aqui. Vocês queriam morar aqui. Pelas experiências que eu já tive. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém? Paz, igreja, tudo bem? Vou confessar que eu estou um pouco nervosa de estar aqui em cima, porque eu nunca subi aqui em cima em um culto de domingo, mas eu peço desculpa aos irmãos e vou falar o que Deus está pedindo para falar há um tempinho já. No dia 3 de outubro, eu senti no meu coração que eu deveria falar algo à igreja, e desde o dia 3 até hoje, eu venho sentindo isso dentro de mim. Portanto, eu não tinha certeza do que realmente era para falar, e eu achava que era para ser dito aos jovens, porque era uma coisa que eu tinha dentro de mim. Portanto, conforme os dias, Deus ele tocou no meu coração, e Ele disse que isso era para ser dito às famílias, e não somente aos jovens. E eu pedi a oportunidade de falar aqui no culto de domingo, porque eu sei que tem muitas famílias, é um culto da família, né? E tem muitos tipos de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, e isso serve para todos. Em agosto desse ano, saiu uma notícia, eu não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas para quem acompanha a NASA e pesquisas científicas vai ficar sabendo, de que a nossa Terra está girando mais rápido. E não sei se os irmãos percebem isso, assim como eu, mas a gente também percebe que o tempo está passando mais rápido, né? A gente vive, a gente percebe que a nossa vida está andando mais rápido. E quando eu vi essa notícia, eu li um pouco sobre ela, né? E me veio uma passagem da Bíblia na cabeça, que fica em Mateus 24, 22, versículo 22, que está marcado aqui. Eu vou ler para os irmãos. A linguagem da minha Bíblia, ela não é a mesma, provavelmente, que de vocês, mas vai estar aqui atrás e os irmãos podem acompanhar ali, que vai falar o seguinte: porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Eu lembrei dessa palavra porque aqui, nessa parte de Mateus 24, vai ser uma parte em que Jesus ele vai estar com os discípulos dele no Monte da Oliveira. E os discípulos vão começar a perguntar, porque Jesus tinha comentado sobre a volta do Filho do Homem, e os discípulos vão começar a perguntar quando que iria acontecer, de que forma ia ser. E aqui na parte de Mateus 24, Jesus ele dá alguns sinais e fala de que maneira isso iria acontecer. E aqui nessa parte, ele vai falar sobre a grande tribulação, o grande sofrimento que os eleitos, no caso os cristãos, teriam que passar para poder chegar nesse grande dia. E eu gosto muito de Mateus 24, 22, porque Jesus vai falar que seria um sofrimento tão grande, que as pessoas teriam que fugir de lá. E aí ele fala, um pouco mais acima, do versículo 15 até o 21, vai falar que as pessoas elas fogem de Judeia, né? Só que Jesus fala que por conta dos eleitos, dos cristãos da época, ele ia fazer aquele tempo de sofrimento ser diminuído. E eu lembrei dessa palavra porque o tempo está passando mais rápido. E, irmãos, não é brincadeira, Jesus está voltando. Ele está às portas. E eu acho que Ele colocou isso no meu coração para falar para vocês, porque ainda há entre vós muitos que dormem. Ainda há entre vós muitos que estão doentes, muitos que dormem. E Jesus Ele coloca no meu coração para dizer para vocês, já está na hora de acordar. Irmãos, estamos passando por situações difíceis.
O Brasil ele está passando por uma das piores eleições, mais polêmicas, eu quero dizer, desde sua era, 520 anos, 522 anos, uma das piores, mais polêmicas eleições. Se vocês olharem à volta de vocês, o tanto de coisa que está acontecendo, guerras, ações do meio ambiente, furacões, tsunamis, tudo que está sendo cumprido aqui na Bíblia. As profecias estão sendo cumpridas. Os princípios bíblicos já não estão sendo mais valorizados. Tudo que a gente tem como cristão, a gente vive, a gente aprende aqui dentro da igreja, já não está sendo mais valorizado lá fora. E a gente precisa começar a agir. Cada um de vocês que estão aqui hoje, nós somos eleitos pelo Espírito Santo. E Ele quer que a gente acorde e que a gente comece a preparar nossas coisas. Porque vai chegar um momento que todos vão procurar e não vão mais achar. E vocês estão tendo a oportunidade de estar aqui hoje. E o que vocês estão fazendo com essa oportunidade que vocês têm? Irmãos, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei como é a vida de vocês, eu não sei o porquê de que vocês estão aqui, eu não sei o que vocês estão buscando, o que vocês pedem, eu não sei como é na casa de vocês, eu não sei como está a saúde de vocês, eu não sei o que você está, mas está na hora de acordar. Se você está procurando, você vai achar, mas tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar o Deus que você serve. Eu não sei porque você está aqui, mas se você está aqui tem um motivo, e Deus vai te mostrar esse motivo. Nós precisamos estar acordados. Nós precisamos acordar. A gente é uma nação que a gente chegou aqui para poder curar os outros. Nós somos o remédio para a ferida. Não é mais brincadeira, irmãos. A Bíblia, ela está sendo cumprida, a profecia está sendo cumprida. E isso aqui é mais verídico do que qualquer pesquisa científica. Jesus, ele está à porta e ele está batendo. E ele bate no seu coração. E ele bate na porta da sua casa. E ele bate na porta da sua saúde. E você está deixando ele entrar? Você deixa ele entrar na sua casa? Você deixa ele entrar na sua família? Você deixa ele entrar na sua saúde? Busquem, irmãos. Porque está acabando o tempo. Porque já vai dar meia-noite de novo. Porque o relógio está apressado. Já está na hora de levantar e começar a fazer mais pelo Senhor. Começar a fazer mais pela sua vida. Larga as distrações da sua vida. Vai orar, vai fazer alguma coisa para salvar a tua alma. Para salvar a tua casa, a tua família. Muitos de vocês buscam aqui por pessoas que não estão aqui hoje, poderiam estar. Mas se você crê no Deus que você serve, você vai sair daqui hoje com profecia para poder trazer quem você quiser aqui para dentro. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz às igrejas. Pastor, eu queria fazer uma oração pela família. Posso fazer? Queria que os irmãos se colocassem de pé, por favor. Coloquem a mão no coração de vocês. E nesse momento, vocês vão pedir para o Senhor aquilo que vocês querem. Eu não sei porque vocês estão aqui hoje. Mas o motivo de vocês estarem vai aparecer para vocês, independente do que seja. Papai querido, papai amado. Pai, eu queria começar agradecendo o Senhor por mais um dia aqui na sua presença, Senhor. Senhor, na minha frente tem pessoas que estão aqui pelo mesmo propósito que eu, buscar o nome do Senhor. Jesus, eu não sei o motivo ao qual elas vieram parar aqui. Jesus, eu não sei se é porque é um compromisso, ou porque algum amigo chamou, ou porque eles sentiram de estar aqui, mas o Senhor que trouxe eles aqui. E papai, vai atendendo agora aos desejos do coração, Senhor. Eu não sei o que eles estão buscando, mas vai atendendo, Pai, e vai visitando cada ponto daquilo que eles estão precisando. Senhor, tem muitos aqui que pedem pela saúde. Senhor, tem muitos aqui que pedem pela família, porque a família está sendo destruída, porque o mal ele está entrando na casa e desavando tudo aquilo que ele quer. Mas, Senhor, a gente crê na Tua palavra, a gente crê no Senhor que você é, e é o mesmo que era de antes, o mesmo de agora e o mesmo de amanhã. Senhor, vai purificando, vai exaltando, vai limpando cada coisa desse coração, Pai. Vai visitando a saúde, Senhor, vai visitando a família, Pai. Vai visitando os filhos, Senhor, porque eu sei que tem muitos aqui que buscam pelos filhos, Pai. Vai restituindo o casamento, Senhor. Vai restituindo, Senhor, cada coisa que acontece de ruim, Pai. A partir do momento que eles saírem daqui, eles não vão ser mais a mesma pessoa, porque o Senhor vai entrar com providência, vai entrar com o azeite que já foi dito aqui hoje, Pai.
Do mesmo jeito que o Senhor curou o irmão Jonas. Senhor, vai curando cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Vai curando o psicológico, vai curando o emocional, vai curando o físico, Senhor. Que eles sintam força e vontade de buscar cada vez mais pela sua presença, Senhor. Coloca no coração deles, Pai, o valor de despertar e de vir buscar a tua presença, porque é dela que a gente precisa nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo, Senhor. Que a gente venha cada vez mais a sentir a tua presença, Senhor, não somente aqui na igreja, mas quando a gente sai dela, quando a gente está na nossa casa, quando a gente está no nosso trabalho, Senhor. Então vai restituindo, vai curando, vai colocando força, Senhor. Porque a gente é humano, a gente é falho, a gente está aí à porta do pecado, mas o Senhor nos mantém de pé. E você fala, sejais forte, porque eu já venci o mundo por vocês. E eu sei que o Senhor vai fazer muito aqui por essa igreja ainda, vai fazer muito pela vida de cada um que está aqui nessa hora, Senhor. Então vai tocando com suas mãos poderosas, porque a gente crê na tua palavra e na tua promessa. Muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Pastor, pastora, muito obrigado pela oportunidade. E que os irmãos venham abrir o coração de vocês, porque Deus já está aqui nessa noite, amém? Eu já sinto Ele muito forte. E eu creio que se os irmãos também creem nessa palavra, os irmãos vão sentir Ele muito forte aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. A paz do Senhor, irmãos, e uma boa noite de salvação. Que coisa linda, né? Muito bonito, né? Deus usando a Natália. Que bênção, Natália. Que você venha a ser uma inspiração para os outros jovens aqui da Veritas. Amém? E eu vou pegar, irmãos, a fala da Natália aqui. Durante as quintas-feiras aqui na Veritas, a gente está com uma série de estudos chamado Conflitos da Vida. A gente tem tratado aqui vários assuntos. E na quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que é um assunto bastante pertinente para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ok. Que é o comunismo. Quem aqui, irmãos, sabe o que é o comunismo? Levanta a mão para mim. Na sua íntegra. Na sua íntegra. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vai ser só nessa quinta-feira. Para aproveitar que nós estamos numa época de eleições. Quem já ouviu falar no manifesto do Partido Comunista? Escrito por Karl Marx. Está aqui. A gente vai estar usando ele. E também a gente vai estar usando aqui um grande pensador que escreveu sobre a questão da dialética da história, ou a história da política, como que ela se deu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é importante nós conhecermos o que é de verdade o comunismo na sua íntegra. Aonde ele nasceu, quem foram os seus pais, os seus criadores, o que na verdade ele defende, que na verdade não foi falado para muitos de nós. É muito bonito quando nós ouvimos falar sobre o comunismo, que fala sobre fraternidade, liberdade e igualdade. Tudo isso é verdade. O comunismo, ele fala sobre isso. Sobre todas essas coisas. Mas tem algumas coisas que eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler em 2 minutinhos. No Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx. O pai do comunismo e do socialismo. A gente vai falar aqui um pouquinho na quinta-feira o que é o socialismo, o que é o comunismo. Existem hoje países
comunistas na sua integridade? Não. O que nós temos hoje são países que é uma tirania. Comunismo, não. A gente vai aprender o que é de verdade o comunismo. O que é esse movimento comunista ou essa ideologia comunista? O que o comunismo ele prega que nós não sabemos e que muitos de nós não aprendemos e porque não é dito para nós. No Manifesto Comunista, na página 58, para quem quiser pesquisar e depois ver, diz assim, ó: o comunismo ele abole as verdades eternas. Você sabe o que é verdades eternas? Isso aqui, verdades eternas. Ele abole as verdades eternas, ele abole a religião, a moral. Olha o que ele abole. A religião, estou lendo o Manifesto Comunista, tá? De Karl Marx. Ele abole a religião, a moral. Tudo que você entende por moral, ele abole. Tudo que é tradição, ele abole. Estou dizendo o comunismo, tá? Na sua íntegra. Não isso que se dizem de países comunistas. Eu estou dizendo o comunismo mesmo. Ele abole. Em vez de lhe conferir uma nova forma. Portanto, ele contradiz todos os desenvolvimentos históricos ocorridos até hoje. O que mais o comunismo ele abole? Escrito por Karl Marx, que não é dito para nós nas escolas. Confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes. Se você for um dia rebelde contra essa ideologia, a propriedade que você tem, que é privada, ela é abolida ou tirada de você. Você sabe o que significa a palavra comunismo? Sabe o significado dessa palavra? Comunismo significa o que é comum a todos. Comunismo significa, no Google, pode pesquisar, o que é comum a todos. O que o comunismo abole? Supressão do direito de herança. Karl Marx. Se você morre e deixa uma herança para os seus filhos, não tem mais. Supressão de direito de herança. Ou seja, extinção. Quando falo que é comum, por que a gente vê tanto essa luta dessa ideologia contra a propriedade privada ou a privatização? Porque no comunismo não tem propriedade privada. Isso não existe, irmãos. Isso aqui não existe. O que é meu é de todos. O que é seu é meu também. E se eu morrer, e se você morrer, tudo aquilo que você conquistou com o seu trabalho é do outro. Não é seu. Irmãos, e tem muito mais. Está aqui. Está nas livrarias para quem quiser comprar, ler e estudar. E a gente vai estar falando sobre essas questões aqui. E eu vou estar usando o Manifesto Comunista de Karl Marx. A sociedade, ela está caminhando para isso aqui. Para que ela está caminhando? E aí cabe cada um de nós saber para onde nós queremos ir. O capitalismo, ele é bíblico? É bíblico. Deus deu riquezas a Salomão.
Como o pastor disse aqui de manhã, o problema não é a riqueza. O problema, irmãos, não é o dinheiro, é o que eu faço com ele. O socialismo é bíblico? É bíblico. Fraternidade e igualdade. O problema não está na ideologia ou no sistema, o problema está no homem, na humanidade. Mas se você quiser saber um pouquinho sobre o que é o comunismo, venha na quinta-feira aqui. A gente vai estar usando esse teórico aqui, ó, como nossa referência e a nossa base para discutirmos o que é, de verdade, essa ideologia comunista. O que não é nos ensinado. É falado em partes, mas na verdade está aqui, ó. Amém? Quinta-feira, se quiser vir, às 8 da noite, às 9 da manhã, nós vamos estar conversando sobre esse homem aqui. Quem foi ele? Marx e Engels. O pai da ideologia comunista. E de onde surgiu, né, essa ideologia? De onde esse homem tirou todas essas coisas? A gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso aqui. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja. Irmãos, o pastor, ele disse uma frase aqui de manhã, ele falou assim, o problema, o errado não é saber, o errado é não querer conhecer. A Bíblia, ela diz assim para nós em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu preciso conhecer e eu preciso saber o que está por detrás de muitas coisas. Que Deus abençoe a igreja. Possamos agora ofertar na casa do Senhor. A igreja, ela precisa, irmãos, e necessita, porque existem muitas pessoas carentes hoje, carentes. Não por causa de um sistema, irmão, mas por nós mesmos. Por nós mesmos. Que nós possamos ajudar o nosso próximo. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu tenha mais e mais estar ao teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, o que nós vamos falar aqui
na quinta-feira, é muito importante porque nós estamos para decidir o destino do nosso país e tem relação exatamente com as eleições que vão se decidir daqui a 2 semanas, né? Está muito próximo. E eu falei uma coisa aqui de manhã que foi chamando a atenção dos irmãos, e eu citei até o versículo, pode colocar aí na tela para mim? 1 Pedro 3:15, se eu não me engano. Primeira carta de Pedro. Não vou pregar sobre isso, não. Na verdade, eu não sei se eu vou chamar hoje de pregação ou de estudo para o que eu tenho para falar para a igreja aqui. Mas tem tudo a ver com o que a Natália disse aqui hoje. E por isso o Senhor, Ele me despertou essa semana para ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas eu chamo a atenção dos irmãos, antes de eu ministrar aqui para os irmãos, sobre a razão pelo qual nós tomamos decisões, quando nós escolhemos ou tomamos decisões, nós tomamos decisões baseado em quê? Quais são os critérios? Como que nós escolhemos, ou como que nós deixamos de escolher? A colocação que eu fiz aqui para os irmãos de manhã é, quando você vai escolher alguma coisa, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você vai votar na esquerda, se você vai votar na direita, você faz por quê? Por que você faz? Quando você diz assim, vou votar no candidato A, ou vou votar no candidato B. E quando alguém pergunta para você isso, estou falando de eleição porque é uma coisa que está muito à flor da pele nossa agora, tá? Mas em tudo na sua vida, quando você escolhe alguma coisa, alguém pergunta para você assim, por que é que eu estou escolhendo isso? Por que é que você está escolhendo isso? Como você responde? Infelizmente, nós temos conversado com muitas pessoas, e eu não digo neste ambiente aqui, mas fora desse ambiente aqui também, de pessoas que nem são daqui, e nós perguntamos para as pessoas, por que você vai fazer isso ou por que você vai fazer aquilo? E as pessoas não sabem responder, irmãos. Não tem resposta, não tem argumentos, não tem critérios. E a Bíblia já nos exortava que nós, como cristãos, devemos estar aqui, ó, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso aqui quer dizer o seguinte, quando alguém perguntar para você por que você é crente, o que você vai responder? Pedro está dizendo assim, você precisa saber, precisa ter conhecimento. Conhecimento de quê? Da Bíblia, da palavra, do porquê você serve a Deus, porquê você é crente. E para tudo na nossa vida, queridos, é necessário que, quando nós formos tomar decisões, essas decisões sejam pautadas em critérios, ok? Então, a importância de você vir e aprender, conhecer a palavra de Deus e tudo que está relacionado à nossa vida, é de suma importância para que você consiga escolher e decidir. Fazer as suas escolhas e as suas decisões com critérios. Você não pode ser como Tiago diz, né? Tiago fala assim que tem pessoas que são levadas pelas ondas. Você fala assim, eu fiz isso aqui porque todo mundo está fazendo. Eu escolhi aqui porque a maioria vai escolher. Aí o pessoal olha as pesquisas e fala assim, quem é que está ganhando? Eu vou votar em quem está ganhando. Porque a gente pressupõe que melhor é quem está ganhando. Meus irmãos, por favor, cuidado, viu? Venha na quinta-feira aprender. Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia aí no livro. Eu vou começar por aqui, irmãos, mas a gente vai usar um pouquinho a Bíblia hoje. Natália falou aqui sobre a iminência da vinda de Jesus, né? Abra sua Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel. Nós vamos começar por aqui. Capítulo de número 9. É um texto bastante complicado. Daniel 9. Mas eu não vou me deter muito nele, não. Mas vamos ler a partir do versículo 21.
Daniel 9, 21 em diante. Todos acharam? Amém? Quem não achou, fala assim, misericórdia. Vocês estão olhando aqui na cola, né? Não vale. Vamos ler? Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, entenda-se o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Eu vou conversar com os irmãos aqui, vou tentar falar em 30 minutinhos mais ou menos, tá bom? O profeta Daniel, os irmãos sabem que ele foi levado cativo para a Babilônia, ficou 70 anos cativo na Babilônia pelos pecados que Israel cometeu. Deus permitiu que isso acontecesse. Ao fim dos 70 anos, Daniel estava orando a Deus e pedindo ao Senhor que mostrasse para ele, falando assim, Senhor, está escrito na tua palavra que nós ficaríamos cativos 70 anos na terra de Babilônia. Já se passaram esses 70 anos e, irmãos, Deus deu uma revelação para Daniel que iria muito além da simples pergunta que ele estava fazendo, porque a pergunta que Daniel estava fazendo é, o que será de nós? O que está por vir para Israel? O Senhor mandou um anjo entregar a resposta, o anjo Gabriel entregar a resposta a Daniel, dizendo para Daniel o seguinte, Daniel, eu não vou te responder só a tua pergunta, mas eu vou te falar o que está determinado para o final dos tempos. E aí ele dá essa resposta, dizendo para Daniel o seguinte, Daniel, 70 semanas estão determinadas até o fim dos tempos. Essa é uma profecia muito conhecida e precisa ser muito estudada, e já foi, na verdade, muito estudada e muito detalhada. Mas interessante é que o anjo, amando do Senhor, ele divide esse período de 70 semanas em 3 períodos. Os 2 primeiros períodos, contabilizados corretamente, já se cumpriram. Falta se cumprir um período. Ele divide em 3 períodos, e essas semanas são consideradas não semanas de dias. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Mas são semanas de anos. Semanas de anos. 70 semanas vezes 7, quanto dá? 490
90 anos. Então, é um período de 490 anos que Deus determinou para que viesse o fim do mundo, que todas as coisas acontecessem. Só que dividido em períodos. E é muito claro aqui, e muitos estudiosos já fizeram as contas de como que isso se deu na história, porque o texto diz que a partir do momento que sair a ordem, Daniel, para que vocês voltem para Jerusalém, para Israel, começa a se contar esse tempo, para o final do mundo, para o final dos tempos, para que tudo aconteça. Só que, quando surge esta ordem, que eles voltam para Jerusalém, passa-se 400 e poucos anos, surge Jesus, o ungido morre com 33 anos de idade. Deus para de contar, para o relógio, ele para de contar. E para exatamente de contar com 483 anos de cumprimento. Ou seja, parte desta profecia se cumpriu. 69 semanas se cumpriram. Mas falta a última semana, o último período, que é uma semana de 7 anos para se cumprir. E aí Deus abre uma janela, abre um espaço. Que esse espaço e essa janela é chamado espaço da igreja do Senhor Jesus. Porque quando Jesus vem, há 2000 anos atrás, prega o evangelho e ele morre e ressuscita, naquele momento Deus para de contar o tempo. E aí, irmãos, abre-se um espaço para a pregação do evangelho, para que todas as nações ouvissem este evangelho, até que Jesus voltasse pela segunda vez para levar a sua igreja, assunto qual a Natália falou aqui nessa noite, nos chamando a atenção. E aí a gente fica pensando assim, será que nós somos a geração, ou a geração que verá Jesus voltar, que será arrebatada, que não verá a morte? Segundo o que ela disse, é que sim. E muitos irmãos acreditam que sim. E por que acreditam que sim? Por causa de alguns sinais que estão na Bíblia e que são muito mais claros hoje para nós do que era antigamente. Os discípulos, eles tinham uma ideia de que Jesus voltaria naquela época de Cristo. Porque quando Jesus morre, começa a se pregar o evangelho, muitos até dos apóstolos disseram o seguinte, nós estamos vivendo já a última hora, Jesus está às portas, está prestes a voltar. Mas os tempos estão determinados para que as profecias se cumpram, irmãos, no tempo determinado por Deus. Aí você diz assim, pastor, então como é que nós conseguimos saber se nós estamos vivendo os últimos dias ou não? Nós precisamos olhar para a Bíblia, precisamos ler a Bíblia Sagrada e estar atentos aos sinais. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21. Natália disse que gosta de Mateus 24, que é o sermão do princípio das dores. Mas eu vou ler o mesmo texto em Lucas 21. Lucas, capítulo de número 21. Quem trouxe Bíblia aí, abra comigo, por favor, irmãos. Quem não trouxe, acompanha aqui no telão. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Todos acharam? Lucas 21 e 25. Diz assim, haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Quando eu li esse texto aqui, eu vou continuar a leitura, mas quando eu li esse texto aqui, muito tempo atrás, não se falava de tsunamis, de maremotos, como se fala hoje, né? Quando aconteceu aquele tsunami, foi da Indonésia, se eu não me engano, que levou muitas vidas, né? Eu fui reler esse texto e eu me lembrei, eu falei, Senhor, isso está escrito na Tua palavra, está escrito na Bíblia, que os homens, eles ficariam em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem
numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E aí tem um versículo-chave aqui agora, irmãos, que é o versículo de número 29. Porque no meio desse texto, quando Jesus está falando sobre os sinais que aconteceriam, ele abre um parênteses e fala assim, deixa eu contar uma parábola para vocês. E ele diz assim, disse-lhes uma parábola, versículo de número 29. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela olha para Israel e ela compara Israel a uma figueira. Vocês lembram quando Jesus ele chega em Jerusalém, no seu ministério, ele vai até o templo, e quando ele chega no templo, ele vê tudo o que estava acontecendo no templo, os mercadores vendendo ali as suas mercadorias, os animais, fazendo comércio. Jesus fica irado, quebra tudo, né, e fala, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões e de bandidos. E aí ele se retira do templo, e quando ele está se retirando e voltando, ele encontra com uma figueira, e diz a Bíblia que ele vai procurar fruto nessa figueira. E ele faz o quê? Ele não encontra fruto na figueira. E por não encontrar fruto na figueira, ele amaldiçoa a figueira. Na verdade, o que ele estava fazendo ali era amaldiçoar a Israel, porque procurou em Israel fruto e não encontrou. Aquilo ali é uma simbologia da figueira, porque a Bíblia compara Israel com uma figueira. E aí Jesus está falando com seus discípulos agora sobre os sinais do fim, e ele volta a trazer essa figura, essa imagem, sobre a figueira, e ele diz assim, fiquem atentos, porque quando a figueira brotar, será um sinal para vocês, de que a vinda do reino de Deus está próxima. Irmãos, depois que Jesus morreu, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi totalmente destruída pelo general romano chamado Tito. Houve a diáspora dos judeus, eles se espalharam por todas as nações. Passaram-se 2000 anos, quase. 2000 anos, quase. Em 1948, perceba, os judeus estão espalhados pelo mundo. Em 1948, por uma determinação da ONU, Israel voltou a ser nação. A figueira brotou novamente em 1948. Quando o Senhor fala assim, que estas coisas aconteceriam, ele diz assim, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí eu chamo a atenção dos irmãos agora. 1948, Israel voltou a ser nação. De 1948 para cá, não se passaram 100 anos. Vai completar 100 anos quando, irmãos? 2048. Se eu considerar que uma geração tem 70, 80, 90 anos, talvez até 100, porque tem pessoas que vivem até 100 anos, né? Eu posso dizer que nós estamos vivendo na geração da figueira que brotou. É nesta geração. Nesta geração, muitas coisas aconteceram e estão acontecendo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para a segunda carta de Tessalonicenses. Vamos para a primeira carta de Tessalonicenses primeiro, capítulo de número 4. Abre aí, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo de número 4.
versículo de número 16 e 17. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha muita curiosidade acerca do final dos tempos e de quando Jesus voltaria. O apóstolo Paulo, respondendo às dúvidas e às perguntas daquela igreja, ele envia estas cartas dizendo o seguinte: primeiro, acerca da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem, preste muita atenção nesse versículo, pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Queridos, nós estamos vivendo numa época muito atribulada, por que não dizer assim? Os irmãos sabem que nós estamos em guerra e vivemos em guerra. A guerra da Ucrânia com a Rússia é uma guerra que chama a atenção do mundo todo. Muitas nações estão com medo do presidente russo lançar uma bomba atômica ali naquela nação da Ucrânia e envolver ou disparar uma terceira guerra mundial, né? O que pode acontecer a qualquer momento. Mas isso não vai acontecer ainda, e não vai acontecer agora, embora esteja na iminência de que aconteça. Porque o apóstolo Paulo ele fala que antes que essas coisas aconteçam, haverá um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Nós lemos o texto de Daniel, capítulo de número 9, Daniel fala assim que vai surgir um homem, um príncipe, se você prestou atenção aí, senão você leia de novo depois. Esse homem, ele vai ser um líder mundial. E ele vai fazer uma aliança com Israel. Israel vai achar que esse homem é o Messias que estava por vir. E vai fazer uma aliança com eles. Neste período de 7 anos que faltam ainda para se cumprir, é o período chamado da grande tribulação. Aí Daniel vai dizer assim, que nesta última semana, este líder, ele vai fazer uma aliança com Israel e vai trazer paz no Oriente Médio e no mundo. Este período de 7 anos finais, ele é dividido em 2 etapas, 3 anos e meio iniciais e os outros 3 anos e meio finais. Porque Daniel divide esse período lá. Nesses primeiros 3 anos e meio, esse líder que vai fazer uma aliança com Israel e com muitas nações, ele vai trazer paz ao mundo. Israel vai achar que ele é o Messias. Vai falar assim, agora chegou o Messias, que veio resgatar Israel e veio trazer paz ao mundo. Mas diz a Bíblia, lá em Daniel, que ao término desses 3 anos e meio, este homem, ele vai tentar se sentar no trono de Deus, se passando por Deus e se levantando contra tudo que é Deus. E ele vai se revelar que, na verdade, ele não era o Messias, mas ele era o anticristo. E aí Israel vai começar a ser perseguido, vai haver uma grande perseguição. Neste momento, quando disserem a paz que esse líder mundial trouxer, é o momento que a igreja precisa ficar atenta, porque de repente virá a destruição. E aí começa a grande tribulação na terra, que vai ser um período
ao qual nunca houve na face da terra, que é conhecido no Antigo Testamento como o grande e terrível dia do Senhor. Zacarias, capítulo de número 14. Depois você lê o que vai acontecer. Apocalipse. Depois você lê o que vai acontecer. O sofrimento vai ser tão grande que as pessoas vão procurar a morte, mas diz a Bíblia que a morte vai fugir delas. Elas vão ter que passar por esse período. A igreja não vai estar mais aqui. Como nós lemos, a igreja vai ser arrebatada. Não vai mais estar aqui. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos? Nós já temos os sinais e o cenário pronto, irmãos, para que isso aconteça. A tecnologia que já existe, a ciência que já se multiplicou, como está escrito em Daniel, capítulo de número 10, os países que já se organizaram em nações. Por que vocês acham que o comunismo está tentando dominar o Brasil? Porque faz parte deste plano e desse processo do governo do anticristo. A Covid-19, que aconteceu aqui em 2020 e 2021, foi um prenúncio do que estaria por vir. O que os irmãos acham que trouxe a Covid? A doença? A questão não foi a doença. A grande questão da Covid foi o controle. Vocês perceberam que, pela primeira vez na história do mundo, uma doença conseguiu trancar todo mundo dentro de casa? Vocês perceberam? Em um momento, todos foram proibidos e passaram a ser controlados. No governo do estado de São Paulo, teve um determinado momento que até o governador, João Dória, ele queria controlar você pelo celular, monitorando se você estava saindo de casa ou não. E se você saísse de casa, era arriscado a polícia bater na tua porta e te localizar onde você está para mandar você voltar para dentro da sua casa. Chegou-se a cogitar esse tipo de coisa. O que é isso, queridos? Isso aqui é um prenúncio do que está por vir nos próximos dias. E aí quando você fala assim, pastor, o que é que a gente está passando então nesse momento? Nós estamos passando, irmãos, um momento crucial na história, e você está para decidir o futuro do teu país nos próximos dias, e tem tudo a ver com isso aqui. Quando a Cris vai falar sobre o comunismo aqui na quinta-feira e vai explicar um pouquinho para os irmãos, é controle total. Você não tem liberdade. Quando fala-se que, na verdade, você teria liberdade, você não vai ter liberdade. Você vai ser controlado. E os argumentos são muito bonitos. Igualdade social, paz para todo mundo, uma coisa muito boa para todos. Mas, no fundo, o que está por trás é um plano satânico para dominar a tua vida, dominar o nosso país, dominar todas as coisas para o surgimento do anticristo. Você diz assim, mas pastor, se é bíblico, nós não podemos impedir. Não, irmãos, não podemos. Isso vai acontecer, porque está na Bíblia. Algumas pessoas falam assim, mas vai melhorar o mundo? Não vai melhorar. Nós estamos lutando para que a gente consiga mais um pouco de tempo para que o evangelho seja pregado, para que a igreja tenha liberdade ainda de expressão, para que muitas pessoas ainda se salvem. Por isso que é importante que você cumpra o teu papel e esteja atento para o que está acontecendo nos nossos dias, para que você não faça escolhas erradas, porque no nosso continente aqui, na América do Sul, quase todos os países já estão sendo governados por partidos comunistas. Falta o Brasil. O Brasil está aqui, firme e forte ainda. E se diz assim, mas pastor, então, nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, queridos. Pelos sinais da Bíblia Sagrada, estamos vivendo os últimos dias. Tem pessoas que têm tido revelações de Deus para não se apegar mais às coisas que estão neste mundo, às coisas materiais, e se apegar com Deus, porque o que vai determinar se você vai passar ou não a grande tribulação é se você está apegado com o Senhor Jesus. Se quando você ouvir aquele som da trombeta, se você estiver no barco de Jesus, vai estar fora. E, irmãos, muita gente vai estar fora. Muita gente vai estar fora. Volta para Lucas 21 aí, por favor. Lucas, capítulo de número 21. Evangelho de Lucas 21. Apocalipse diz de um tempo em que
as pessoas só vão conseguir fazer comércio, comprar ou vender, se receberem a marca da besta. Os irmãos sabem que a gente já tem tecnologia para isso, né? O tal do chip que nós colocamos aqui. Você está dizendo assim, pastor, mas você quer dizer que o chip é o sinal da besta? Irmãos, eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo nada para vocês. Eu só quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo e que vocês comparem com a Bíblia. Porque nós vamos receber de alguma forma uma marca. Lembra do passaporte da Covid, que você só podia entrar nos lugares se tivesse, né, aquele, como é que chama lá, o certificado da vacina, só pode via. Mesma coisa, você só vai poder comprar, vender e fazer as coisas se você tiver uma marca, um sinal. Hoje em dia você consegue isso de forma muito fácil, através de um chip, através de um selo. Você tem um protocolo chamado RFID, que é por radiofrequência. Você entra numa loja, se você tiver essa etiquetinha aqui do RFID, o sensor capta a tua presença, teus dados estão todos ali e fala, o Fran Sérgio entrou na loja. O Fran Sérgio pegou o produto tal, o Fran Sérgio comprou tal coisa, o Fran Sérgio saiu, já debitou da conta dele. Toda essa tecnologia já existe. Vocês acham que o que falta para Jesus voltar? Falta nada. Não falta nada. Agora, o ponto mais importante que eu chamo a atenção dos irmãos, está nesse texto que eu vou ler para os irmãos aqui agora, que é a sequência do que nós lemos aqui, Lucas 21, a partir do versículo de número 34. Olha só o que o Senhor Jesus diz para nós. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Qual dia? O dia da vinda do Senhor Jesus. O dia da volta do Senhor Jesus. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do homem. Irmãos, é muito sério o que está para acontecer, o que está por vir. E, infelizmente, muitas pessoas da igreja estão dormindo. Muitas pessoas da igreja não estão atentas. Estão preocupadas com a sua própria vida, estão preocupados com os seus próprios negócios, estão esquecendo de se apegar com Deus. E naquele dia não vai dar mais tempo. Você não vai conseguir ouvir a trombeta e falar assim, deixa eu correr e ligar para o pastor para eu me reconciliar com Jesus. Deixa eu correr para pedir perdão, porque eu não pedi perdão e deveria ter pedido, porque Deus está me cobrando há tanto tempo. Você fala assim, pastor, mas Deus vai levar em conta essas coisas? Irmãos, eu estou falando isso de forma preventiva, em caráter de alerta para você. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. A gente faz o apelo aqui todo culto, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Esteja na igreja, esteja aprendendo a palavra de Deus, esteja ligado no corpo. Irmãos, o que vai fazer diferença naquele dia para mim e para você é você ter o sangue de Jesus na tua vida. É você ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Não tem outra coisa. É você ser crente ou não ser crente. É você ser trigo e não ser joio. É isso, acabou. Trabalhe, mas trabalhe de uma forma que você esteja atento para ouvir a trombeta soar. Pode se casar, pode se dar em casamento, mas fique atento e esteja presente, ligado no corpo do Senhor Jesus. Estou falando essas coisas porque o apóstolo Pedro ele diz assim, naquele grande dia, as pessoas não vão estar atentas e vão levar a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Vão casar, dar-se em casamento, comprar, vender, e vão dizer assim, Jesus tarda, não vem mais não. Há pastores que estão dizendo que a volta de Jesus é uma utopia.
Na verdade, não é assim. Não é verdade. Jesus não volta mais. Há outras denominações que estão dizendo que nós já estamos vivendo no milênio. Só que a minha Bíblia não diz isso, e nem a tua também. A igreja não foi arrebatada ainda. Queridos, esta palavra vai se cumprir. Está escrito aqui, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras vão se cumprir. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus queira que nesta eleição a gente consiga mais 4 anos de democracia. Deus queira que, quem sabe, a gente consiga mais 8 de democracia. Mas vai chegar um momento, e está próximo, em que a igreja vai sim ser perseguida, em que vai vir uma grande tribulação. Só que quando isso estiver para acontecer, você vai ser raptado e eu também, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. E vai ser num abrir e piscar de olhos. Sabe o que eu quero, irmãos? Eu quero estar aqui num culto como esse, quando isso acontecer. Para que fique nesses bancos aí só a roupa, e mais nada, viu? E a gente possa subir. Se Deus está falando isso, tem coisas que o Espírito Santo faz e a gente não entende por quê. O Senhor me incomodou para que eu lesse as cartas e revesse esses textos. E aí a Nath mandou uma mensagem para mim hoje à tarde e falou, pastor, eu tenho um recado do Senhor para dar para a igreja. Eu falei, amém. Eu já até imaginava que ela é amante de Apocalipse. Falei, o Senhor falou com ela da vinda de Jesus. O Senhor falou com ela. Eu sabia. Então eu já sabia que eu ia ter que falar isso aqui para os irmãos, para reforçar o que ela disse. Então o Senhor está falando. Esteja atento, viu? Esteja atento, se prepare. A vinda do Senhor está próxima e Jesus está às portas. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Guarde a palavra de Deus no seu coração e esteja preparado. Pregue o evangelho, irmãos. Traga as pessoas para a igreja. Tem pessoas que vêm falar comigo sobre problema A, problema B, problema C. Uma outra pessoa, uma pessoa de minha íntima confiança, que eu sei que Deus mostra as coisas para ela, Deus usa ela. Teve uma revelação do Senhor. E nessa revelação do Senhor, o Senhor mostrava para ela muitas pessoas presas por Satanás, em laços de Satanás, aprisionadas. E o Senhor falava assim para essa pessoa, dizia assim, essas pessoas elas precisam de libertação e não estão atentas para isso. Precisam ser libertas, porque estão aprisionadas. Você fala assim, pastor, essas pessoas podem estar na igreja? Sim. Elas podem, muitas delas estão na igreja. Eu não digo só na nossa, viu, irmãos? Eu digo de forma geral. Muitas pessoas estão em laços e aprisionadas por Satanás e não estão atentas. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Entregue a tua vida para Ele hoje. Se reconcilie com Jesus hoje. Peça perdão hoje. Esteja preparado para a vinda de Jesus hoje. Não brinque mais com as coisas. Leve as coisas a sério. Quando nós falamos para os irmãos, venha aprender a palavra de Deus, venha orar nas terças-feiras, venha nas quintas-feiras. Bom, a gente não está brincando. Depois, queridos, depois vai ser como nos dias de Noé. Noé começou a construir a arca, ninguém deu atenção para ele. As pessoas caçoavam dele, falavam, rapaz, nunca choveu na terra, você está construindo essa arca para quê? Até o dia em que veio o dilúvio, irmãos. E quando veio o dilúvio, todo mundo correu para entrar na arca. Sabe o que Deus fez? Jogou a família de Noé para dentro da arca e selou a porta pelo lado de fora. E falou, pronto, agora ninguém entra mais. Acabou, ninguém vai entrar mais. 5 virgens eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes tinham azeite. Estavam atentas. Quando o noivo chegou, elas estavam lá com a lamparina acesa. Quando o noivo abriu a porta, as 5 entraram. E cadê as outras 5 que eram loucas? Não tinha azeite. Foram procurar comprar azeite. Quando voltaram, a porta estava fechada. Bateram, Senhor, deixa a gente entrar. Diz a palavra de Deus que o noivo, ele abriu só a frestinha assim, olhou e falou assim, não conheço vocês. Não conheço vocês. A porta não vai se abrir de novo, irmãos. Não vai. É a última chamada do Senhor. Última chamada.
Esse livro aqui, irmãos, ele foi escrito há quase 2000 anos. Começou a ser escrito há 3.500 anos atrás. Isso aqui é milenar. Isso aqui é profético. Isso aqui é a palavra de Deus. É boca de Deus falando com você. Se você ignora essas palavras que estão sendo faladas, já não é de hoje. Você está dizendo assim, eu não creio no que está escrito aí. Essas coisas não vão acontecer. Eu vou falar uma coisa, você está pagando para ver. Cuidado. Tentaram destruir esse livro, tentaram impedir essa palavra de se cumprir, só que ninguém vai conseguir destruir esse livro, como nunca conseguiu na história, e tudo que está escrito aqui, irmãos, vai se cumprir. Quer você queira, quer não. Quer você faça a sua interpretação, quer não. Se está escrito que a igreja vai ser arrebatada, é porque a igreja vai ser arrebatada. Se está escrito que Jesus vai voltar, é porque Jesus vai voltar. Se está escrito que Satanás vai se levantar nessa terra como um príncipe, o anticristo vai aparecer, quer você queira, quer você não queira. Porque está escrito aqui. Agora, o que você vai fazer com ela? Aí é com você. O meu papel é ensinar a igreja. E eu não vou levar, irmãos, essa responsabilidade comigo. Eu preciso alertar vocês. Preciso falar a vocês. E se eu não falar, Deus vai levantar pessoas aqui para falar. Como levantou a Natália aqui hoje. E vai continuar levantando e falando, e dando revelações e sonhos. Porque Deus ama, irmãos, a igreja. O Senhor quer que todos se salvem. Que todos se salvem. Então esteja atento em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu vou perguntar se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Se tiver, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Não deixe para amanhã. Entregue a sua vida para o Senhor hoje. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus que ainda não o fez? Ou tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus e quer voltar para Jesus nessa noite? Se tiver, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você diz assim, pastor, eu me afastei, não retornei ainda para a igreja. Volta, queridos, volta hoje, volta hoje. Estou falando para você virar membro aqui da Veritas, não, viu? Eu estou falando para você voltar a ter comunhão com Cristo. Se você quiser vir para cá, amém. Se você quiser vir para outra igreja, amém também. Mas o importante é você estar ligado em Jesus. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer voltar para Jesus nessa noite? Se tiver, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Não tem ninguém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar pelo Hércules. Hércules é pai da Natasha. Cadê a Natasha? Ali atrás a Natasha. O Hércules não está bem de saúde, irmãos. Então nós vamos orar por ele para que o Senhor cure, assim como curou Jonas aqui hoje de manhã. O Senhor pode visitar ele aonde ele está e curá-lo da sua enfermidade. Amém? Meus irmãos, durante a semana os cultos seguem da mesma maneira, viu? Nós temos oração aqui pelas manhãs, segunda a sexta-feira, das 8h30 às 9h30. Terça-feira, culto de oração, às 19h30. Hoje uma pessoa estava conversando com a Cris e precisando do Senhor, precisando de Jesus, precisando. E disse para ela assim, terça-feira eu estou aqui para buscar a Jesus, porque ela disse assim, só o Senhor pode resolver o teu problema, só Deus, viu, queridos, tem a solução para os nossos problemas. Então valorize. Terça-feira, 19h30, nós estamos aqui em oração. Quinta-feira, nós vamos ter o nosso culto de ensino a partir das 19h30. O assunto é comunismo, socialismo, o que isso implica para a nossa vida e para os dias que nós estamos vivendo hoje, se isso é bíblico, se não é. Vem aprender. No sábado temos aqui encontro com os jovens, né? Está aqui atrás? Isso. Noite do hot dog. Eita, vai lotar a igreja. Falou em comida, aí o pessoal vem, né? Então vai ser bênção. No sábado. Domingo às 10h às 19h, nós temos o nosso culto da família. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos que eu falei aqui de manhã e eu vou convocar os irmãos para isso aqui, tá? No dia 30 é o dia da nossa eleição, né? Segundo turno da votação.
Nós não teremos culto aqui pela manhã, no dia 30. Domingo que vem ainda temos culto, ok? Mas domingo, dia 30, não teremos aqui de manhã por causa da votação. Mas o Senhor tem tocado no coração de alguns irmãos e eu acho que isso vai viralizar, viu, irmãos? No domingo, às 19 horas, o nosso culto vai ser um culto um pouco diferente. Vai ter louvor aqui, nós vamos começar com os louvores, do jeito que a gente louva, mas depois, irmãos, nós vamos orar. Vai ser um culto de oração, de guerra espiritual, viu? Eu convoco você como um soldado de Cristo para estar aqui orando. Se você quiser ficar de joelho, se você quiser orar em pé, se você quiser orar sentado, não importa. Nós vamos revezar aqui no microfone entre os obreiros, os irmãos, e nós vamos orar neste culto. Porque enquanto nós estivermos orando, as urnas vão estar sendo contadas lá, viu? E a tua oração, a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos, ok? Então nós vamos orar no domingo do dia 30. Então não falte, irmãos. Domingo dia 30, não falte. Não falte, venha. Nós vamos orar aqui. Nós vamos orar pela nossa nação e interceder para que o Senhor faça a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Amém, queridos? Amém? Vamos orar então? Agradecer a Deus. Pastor Pedro. Ok, vamos orar. Para que Deus visite o seu filho também. Dia 29, Gospel Fest, Veritas Gospel Fest. Vai ser uma bênção. Um sábado, né? Último sábado do mês, a partir das 19 horas, né? É isso? 19h30. 19h30. E no dia 5 de novembro, chá de mulheres, procure a Gláucia, quem ainda não pegou seu convite, as irmãs que ainda não pegaram, procure a Gláucia, ok? E adquira o seu convite, tá bom? No dia 5. Vai ser que horas? A partir das 19 horas. Ok, que bênção. Graças a Deus. Irmãos, vamos orar? Diga, Miro. Amém. Graças a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Veritas está crescendo, viu? Graças a Deus por isso. Né? Hoje mais uma família veio falar comigo. Eles vão ficar aqui na Veritas. Domingo passado nós recebemos a família irmã do irmão César. Né? Tem uma família para chegar aqui também mais ou menos em dezembro. Estão num processo de transição, vão vir para cá. Nós estamos orando e o Senhor está enviando pessoas. E Deus sabe da necessidade da igreja. Então continue orando para o crescimento da igreja. Hoje de manhã nós tivemos uma surpresa aqui, né? Tinha um grupo muito bom de pessoas. A gente achou até, ficou surpreso, falou, nossa, quanta gente. Ainda pensei assim, falou, o pessoal trocou amanhã pela noite, não vai vir ninguém à noite, né? Não, mas vocês vieram, glória a Deus por isso, viu? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse culto maravilhoso que tivemos aqui nessa noite, Senhor. Por tudo quanto foi feito, tudo quanto foi falado, pela Tua palavra, pela Tua direção, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção, meu Deus, sobre cada um de nós. Esses pedidos de oração que foram feitos aqui, Senhor, nessa noite, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos que estão enfermos, que precisam de Ti, de uma cura. Visita, Pai, os Teus filhos agora. Cura, Senhor, as enfermidades, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor trabalhe, Pai, na vida dos Teus filhos. Vai curando, Pai, vai curando, vai libertando, Pai, vidas que precisam ser libertas, em nome de Jesus. Vai trabalhando na vida dos Teus filhos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que possa abrir os caminhos para os Teus filhos, derrubar as barreiras, dar entendimento, dar compreensão, Senhor. Dá, Senhor, entendimento para os Teus filhos desses últimos dias que nós estamos vivendo, Senhor. Nós cremos que Tu estás às portas para buscar a Tua igreja. Então desperta, meu Deus, a Tua igreja, para que esteja preparada quando a trombeta soar, quando o Senhor vier buscar a Sua igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar de pé, Senhor, atentos para a vinda do Teu Filho amado. Dispensa-nos agora, Senhor, na Tua santa paz. Coloca os Teus anjos junto de cada um de nós, nos guardando onde quer que nós estejamos. Dá-nos uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e todos digamos amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.